Ok. Bem, é bom estar aqui, participando aqui desse seminário da EMESP de uma forma diferente, que a gente está fazendo gravações individualizadas, devido a esse momento do Covid. Eu quero dar os parabéns também à nossa presidente da EMESP por essa iniciativa de fazer uma coisa tão diferente e tão importante, né, manter esses seminários para a comunidade aí metroviária. Muito bem, eu estive em home office, como muitos colegas, e durante esse período eu acabei desenvolvendo alguns pareceres, algumas prospecções, reflexões, entre as quais uma delas trata da importância da estação, da localização de estações metroviárias, que é o trabalho, né, que eu encaminhei à EMESP e que agora eu vou, de uma forma sucinta, tentar passar para vocês uma ideia dessa reflexão aí, desse período aí de Covid. Bom, a apresentação aqui, ela está formatada em 5 aspectos aí, uma rápida abordagem sobre a localização das coisas, a evolução da rede do metrô, alguns exemplos de estações implantadas pelo próprio metrô aqui de São Paulo, e, finalmente, o tema básico, que é a questão do que nós achamos relevantes, né, e colocamos sobre o local de implantação das estações. Eu tinha previsto essa questão de conclusões aí de debates, mas a gente sabe que isso não vai ser possível, mas o trabalho ele está disponibilizado, será disponibilizado certamente pela EMESP, e a gente, pelo e-mail no final que consta, vocês vão poder, se tiver alguma dúvida, será um prazer poder responder para vocês, tá bom? Então vamos iniciar. Bom, a questão da localização, da importância da localização, ela está presente de uma forma geral no cotidiano, em todas as coisas que nos cercam. Eu, nessa época de Covid, nesses tempos de Covid, né, a gente acompanhou aí essa questão médica. Imagine a importância para um médico dos instrumentos de apoio estarem próximos dele. É uma coisa relevante para o sucesso de uma intervenção cirúrgica, por exemplo. Da mesma forma, aí, semana passada acabou a Olimpíada e nós tivemos aí um boxeador brasileiro ganhando medalha, uma beleza. E imagina o quanto é importante para esse boxeador o adversário estar próximo. Senão, o soco se perde no ar. Então, para ele chegar a essa medalha, ele tem que ter o seu adversário, no caso, próximo. Bom, mas deixando de lado aí a questão de Covid, Olimpíada, eu quero trazer a lembrança aqui de um inglês, né, Lord, que ele, ao tratar da questão comercial em seu livro, ele disse que, para um ponto comercial, 3 coisas são importantes. A primeira delas é a localização, a segunda é a localização e a terceira é a localização. Enfim, isso retrata um pouco da importância da localização das coisas no cotidiano da nossa vida, né, como um todo. Se eu levar um pouco esse olhar rapidamente para uma questão das cidades, desenvolvimento da nossa humanidade, né, aqui no nosso planeta, a gente percebe que lá no início as vilas elas se colocavam próximo aos rios, aos lagos, ou seja, aos insumos naturais. Era muito importante a localização de uma vila para a preservação, para a continuidade dos seus habitantes. Já um pouco mais à frente, própria expansão do Império Romano, as fortificações eram colocadas de forma estratégica. Era muito importante definir muito bem aonde ele iria implantar essa fortificação para que a expansão do seu território fosse positiva. Se a gente avançar no tempo e olhar um pouco para a época medieval, no exemplo aí que eu coloquei, uma cidade qualquer como Toledo, na Espanha, a gente sabe que, nessa época, as cidades eram muradas, a preservação local
abrigado contra invasões de terceiros, era muito importante. Então, a localização das cidades também, nesse momento, era importante desta forma, estar abrigada de, vamos dizer, de terceiros, de invasões, coisas desse tipo. Nós chegamos ao nosso retrato atual, onde as cidades, mais de 250 cidades, têm mais de 1 milhão de habitantes hoje aqui na Terra, e com certeza a localização foi muito importante para o desenvolvimento de alguma delas, seja a questão portuária, por exemplo, não é? Bom, trazendo um pouco a leitura agora para a questão do metrô, rapidamente, a evolução da rede passou pelos estudos iniciais do consórcio HMD, e a gente vê uma certa similaridade já, né, quando a gente olha o retrato da malha do metrô atual, com 101 quilômetros, uma estratégia também que foi executando e parando, mas chegou a um número representativo hoje, 101 quilômetros, já é importante para a cidade de São Paulo. Eu, nas leituras que eu fiz aí nesse tempo aí de home office, eu trouxe alguma reflexão também sobre a questão de uma linha circular para a cidade de São Paulo. E eu vejo o exemplo dessa linha circular em outras regiões, mas isso é um assunto para uma outra ocasião, mas é importante retratar que as estações que fazem parte dessa linha circular são muito importantes na questão da localização, no quesito para as cidades onde elas estão implantadas. No caso, eu coloquei ali 3 exemplos, Tóquio, Glasgow e Moscou, que trabalham com essa questão de linha, uma rede mais articulada com uma linha circular. E que São Paulo, ao meu ver, carece um pouco dessa questão. Bom, na reflexão sobre a importância ou os quesitos a serem observados para a implantação das estações de metrô, eu queria passar por alguns exemplos de algumas estações já colocadas, já existentes aqui na nossa rede metroviária de São Paulo. Eu destaco aqui, por exemplo, a questão da linha Armênia. Essa linha, ela se apresenta isolada do contexto urbano da cidade. Ela está localizada ali às margens do rio Tamanduateí, na Avenida Tiradentes, mas é um espaço sem conexão com a cidade. Talvez ela tenha sido projetada para uma futura linha ou para absorver a demanda dos ônibus que iam em direção ao Parque Dom Pedro, enfim, deve ter as suas razões que colocaram aquela estação lá com certeza. Mas o fato é que ela se enraizou, ela está lá e foi colocada num lugar de difícil absorção pela cidade. Por outro lado, se você olhar para o caso da Vila Madalena, que é o exemplo que está nesta tela aí, já foi colocada num espaço mais aberto, mais amplo e bem conectada com a região ali na Heitor Penteado. É uma estação que se permitiu agregar um pequeno terminal de ônibus, existe uma grande requalificação urbana do entorno da estação, sendo um bom exemplo de um local de estação implantado. Quero trazer também, já pulando um pouco de linha para a linha amarela, o exemplo do caso da estação Butantã. E eu trago aqui uma reflexão sobre essa questão de centros de referência, porque às vezes a gente implanta uma estação, é muito importante verificar a existência desses grandes centros que habitam aqui, que estão na cidade. No caso ali da estação da Politécnica da Universidade de São Paulo, houve estudos de se lançar uma estação politécnica, mas não deu certo, o metrô teria que se distanciar muito do eixo e não viabilizou. E houveram outros estudos da própria CPTM para ligar a estação. Na verdade, o fato aqui é que seja a CPTM, seja o metrô, estão afastados desse grande centro que hoje é abastecido aí por linhas de ônibus, naturalmente, que se conectam, ou mesmo ciclovias à universidade. Mas o bem público, a estação poderia realmente, uma estação seria mais nobre se realmente tangenciasse esse grande centro da cidade de educação do estado de São Paulo.
Por outro lado, a gente olha que as grandes estações de conexão, é o caso, por exemplo, da Estação Sé ou da Estação Paraíso, elas acabaram se posicionando muito bem dentro da região urbana onde se instalaram. No caso da Sé, que é considerada a estação-mãe, uma das mais importantes do nosso sistema, ela está exatamente no coração da cidade de São Paulo. No Marco Zero, junto ao Marco Zero, ali ao pátio do colégio, na Catedral de São Paulo. Então, é uma estação que está muito bem posicionada e foram vigorosas as demolições, as operações urbanas que trouxeram essa estação para o centro da cidade. Vou alimentar um pouco essa questão comercial. Então, você pegando o caso da Fradique Coutinho, a linha amarela, foi implantada ali na Rua Pinheiros, e houve uma remodelação muito grande, principalmente da questão habitacional no entorno da Fradique Coutinho, porque apartamentos de metros quadrados menores, que foi uma leitura que o pessoal do setor habitacional percebeu, os jovens que querem não usar mais o carro e estarem próximos às estações do metrô para se locomoverem para a cidade sem necessidade do uso do veículo ou outro tipo de transporte, ônibus, por exemplo. Então, o metrô ali ficou muito bem, trouxe uma grande alavanca, alavancou bastante a questão, principalmente habitacional e comercial. Já se a gente olhar mais recente aqui, a linha Lilás, nesse exemplo, da questão viária, foi colocado no fundo de vale, a estação, se eu não me engano, chama a estação Brooklyn, ela está colocada, a estação Campo Belo, ela está colocada num fundo de vale ali na Avenida Roberto Marinho com Santo Amaro, debaixo de um viaduto, acessibilidade difícil, desconectada de algum centro urbano ali do bairro e às vezes até perigoso, dependendo do horário, da acessibilidade ao usuário. Então, essa questão de colocação em locais como fundos de vale devem ser muito bem avaliados e não priorizar só as conexões de rede, mas olhar realmente para o bairro, para a cidade. Bom, a rede do metrô, eu disse que hoje, com mais de 100 quilômetros e já com 89 estações, cerca de 89 estações existentes, todas elas assumem a sua importância. As estações, elas passam a ser uma referência na cidade. Uma estação, ela é uma referência permanente. Ela tem o seu nome, ela tem o bairro, ela está presente na identidade da cidade. Então é muito importante não só a localização, mas como o nome que seja atribuído a essa estação. Nós não podemos navegar ou se aventurar por coisas que desassociem da história e do patrimônio cultural da nossa cidade. É muito importante, então, não só a localização, mas como a determinação do nome das estações. No caso particular do nosso estudo, eu procurei enxergar não a questão da definição da diretriz de uma linha metroviária. A gente sabe que os estudos que levam a determinação de uma linha, diretriz, declividade, raio de curvatura, etc., são bem complexos e que fazem, muitas vezes, determinam que a estação esteja com pouca manobra se manobrando pouco, transladando em relação a esse eixo. Todavia, no exercício aqui que a gente resolveu olhar, eu procurei enxergar a estação como um objeto que se translada, que pode se movimentar fora do eixo eixo de uma linha, deixando que a plataforma seja junto ao eixo, mas a estação pode estar desassociada num lugar melhor para servir à comunidade. Bom, então, já entrando diretamente na temática aqui, de uma forma que o tempo aqui permite a gente navegar aqui, eu diria o seguinte, eu separei aqui 8 itens
para fazer algumas considerações a respeito. É lógico que, além desses itens que aí estão elencados, e que eu vou falar um a um aí dessas questões, que eu achei que são relevantes, que eu acho que são relevantes, existem outras que completam e que trazem a definição de uma estação. Muito bem, vamos então ao que a gente selecionou. Bom, uma coisa muito importante é a questão dos levantamentos preliminares. Muitas vezes a gente fala, a preliminar, antigamente tinha jogo de futebol, tinha preliminar. Aí ninguém via preliminar, chegava quando estava acabando, porque o que importava era o jogo principal. Não, mas os levantamentos preliminares, aqueles que vão alimentar a questão do projeto de concepção de uma nova estação, são muito importantes. Então, desde a questão da visita em loco, que vai permitir identificar as condições de um terreno, se está ou não nesse fundo de vale, ou seja, visita em loco permite que a gente já enxergue o projeto mais à frente e permite que a gente não cometa erros que no futuro vão comprometer uma boa execução de obra ou uma boa localização da estação. Da mesma forma, não existe só os dados quantitativos. Existe uma questão de dados qualitativos, porque muitas vezes nós que fomos mais técnicos, né, formação de engenharia, administração, sempre fomos muito ligados à questão de dados quantitativos numéricos, mas existe uma questão de qualificação. Então, dentro de um local que vai ter uma estação, vai ser determinada, é importante verificar se existe um SESC, um espaço cultural, um estádio, uma comunidade que representa, enfim, para você dar mais valor e se agregar melhor nesse contexto aí de qualificação ao longo da estação. Da mesma forma, existe tanto alguns levantamentos de bens públicos e mesmo privados de interesse à sociedade, não só no entorno imediato, como no entorno ampliado. Todas essas questões são, de certa forma, fazem parte dos levantamentos primários ou preliminares e que servem muito bem para melhor fazer essa concepção de projeto. Uma outra questão, ou uma segunda questão aqui que eu separei, existe essa questão de que você, depois que levanta os possíveis áreas, a enxergar essa questão da existência de amplos campos para a expansão da questão do entorno, onde você implanta uma estação. Por quê? Eu pego o exemplo de Itaquera. Eu trabalhei como engenheiro em Itaquera. Antes era só o pátio de Itaquera. Mas aí depois foi se agregando. Hoje tem um estádio de futebol, tem poupa-tempo, e tem espaço para muitas outras atividades. Então, ela tem um espaço muito amplo que serve muito bem à comunidade local e não está restrito, o espaço totalmente restrito. Então, quando a gente procura no levantamento de possíveis áreas, a gente deve estar atento a galpões antigos, edificações ou terrenos vagos, naturalmente, dentro da possibilidade, né, que uma cidade oferta, mas a gente deve estar muito bem observando essas questões. As características geográficas, eu coloquei aquela questão de fundo de vale, não é? Mas são importantes naturalmente, o relevo, o solo, porque você pega o solo. Para a engenharia tudo é possível, mas fazer uma estação num lugar que o solo é ruim dificulta, encarece. Então, são questões importantes a serem observadas, as questões de relevo sólido, colo e outros aspectos na definição do local de implantação de uma estação. Uma questão que chama a atenção é a questão dos bens de utilidade pública. Esses bens, eles costumam cumprem funções muito importantes à sociedade. Então, se você olhar Detran, praça de eventos, postos de saúde, feiras, mesmo que sejam esporádicas, ou feiras que são rotineiras, enfim, escolas de arte, de música, todas essas questões, todos esses bens agregam valor a uma estação. Então, a gente deve
determinar um raio, né, um raio próximo, entorno imediato, ou mesmo no entorno ampliado, verificar que a estação se aproxime o mais possível desses polos, desses centros de bens de utilidade pública. Porque, na verdade, quando a gente olha para uma estação, e esse é o principal ponto que eu trago como reflexão nesta palestra e nesse trabalho, a gente enxergar uma estação não como alguém que vai pegar a demanda de passageiros, vai servir para o sistema só como demanda, como usuários, número de passageiros transportados. Não. Uma estação, ela está muito ampliada, está bem além dessa questão. Ela funciona como um polo de atração, de atratividade metropolitana. Você tem uma pluralidade, ações plurais, atividades plurais que se alimentam, que se agregam, que se ampliam quando você implanta uma estação. Então, ela vai cumprir não só a função de transporte, mas uma função muito maior à sociedade, que é permitir o aumento de atividades junto ao seu entorno imediato. Eu gostaria de lembrar que a gente está vendo aí muitas novas conexões. No começo, as estações do metrô mesmo, quando nós implantamos, não existia ciclovias, não existia bicicletários. Isso começou, eu me lembro de alguns colegas que eram específicos, principalmente da CPTM, não é? Que tinham na periferia, usava muito bicicleta e a turma chegava e largava do lado das estações. Então, em Mauá tinha um bicicletário enorme. Aí a coisa foi crescendo, crescendo, e hoje as estações do metrô, eu falei do Butantã, todas elas têm um bicicletário, então a gente está vendo que existem novas conexões. Mesmo caminhar, a gente está vendo aí aparecer drones, nós vamos ter esteiras rolantes, ou seja, a gente tem que estar aberto a essas novas coisas que estão acontecendo aí para a mobilidade metropolitana. Uma questão que a gente busca como bastante importância, e o metrô foi pioneiro nisso, porque em todas as obras do metrô sempre houve o jurídico para apoiar, e mesmo recursos humanos para apoiar a comunicação junto à sociedade, à comunidade como um todo. Porque a comunidade, quando você chega para implantar uma estação, você é estranho ao sistema, ao bairro. Você é um agente externo. Então, ao entrar dentro da comunidade, a gente precisa ouvir a comunidade. E se você tiver a comunidade como parceira, isso vai evoluir, não é só durante a implantação do projeto, da concepção do projeto, da própria implantação da obra. Isso vai ser um fato extremamente positivo e relevante para o desenvolvimento do objeto que é a estação. A estação, às vezes, a gente entrega uma estação para a operação, aí acabou. Não. É muito interessante que sejam feitos balanços para corrigir os dados negativos, aquilo que foi previsto e não foi possível de ser feito, para que a gente avalie essas distorções e possa prover o futuro, né, de estações melhores. Eu citei aquele caso de fundo de vale, que nem a Estação Brooklyn, mas é uma coisa presente, é um passado presente. A questão da Armênia é um passado passado, mas mesmo assim nós conseguimos ainda fazer coisas que não estão, de certa forma, plenamente adequadas no contexto urbano. Então, a gente olhar para as estações, naquele desenho como polos urbanos, hoje o metrô está se expandindo, ele está quase já tangenciando, antes só na capital, né? E já está tangenciando outros municípios. Então, a gente vê que em cada um desses pontos, enxergando a estação como um polo realmente urbano. Essa é a nossa reflexão. Muito bem. Eu quero dizer que
esses aspectos aí que eu pontuei de uma forma rápida, eles estão colocados na forma de um artigo, estão presentes, vai ser disponibilizado naturalmente, constará dos anais aí da EMESP, né, essa entidade dos arquitetos e engenheiros do metrô de São Paulo. Então, pode, com mais detalhes, vocês podem chegar a algumas informações mais exatas aí sobre o que eu busquei de forma muito rápida abordar aqui com vocês. Mas o que a gente quer dizer é que as cidades estão ficando cada vez mais urbanas e tecnológicas. Então, o nosso papel é trazer a mobilidade, o meio ambiente, fazer com que essas cidades sejam ótimas para o cidadão. Esse é o nosso papel. E a estação cumpre, a estação de metrô ou estação de CPTM, de trens, ela cumpre um papel importantíssimo em transformar a cidade em um lugar adequado para nós, para os nossos cidadãos. Eu quero, enfim, agradecer aqui, mais uma vez, a EMESP, a nossa diretoria da EMESP, e eu tenho aí, consta aí o meu e-mail, gmail.com, Paulo Ferrage. Qualquer dúvida, eu estarei pronto para responder na medida do possível para vocês. Muito obrigado, sucesso a todos, sucesso aos palestrantes da EMESP. Um grande abraço. Até logo. Obrigado.